Fabiola, o Torres, o Anderson Torres, ele detém neste momento a chave da porta da cadeia para Bolsonaro, né? A bem da verdade. Ele pode, inclusive, trocar de lugar com o ex-chefe, dependendo do que ele falar. Né? O que acontece é o seguinte: é que é pouquíssimo provável, né, que o governo extremamente centralizado, que foi o governo Bolsonaro, um plano como o do Anderson Torres, né, como o do Silvanei Vasquez, da então diretor da Polícia Rodoviária Federal, para criar problemas para os eleitores do Lula chegarem aos locais de votação. Vamos lembrar que essas blitz se concentraram, mais da metade dela estava no Nordeste, onde o Lula tinha ampla maioria da votação. Ou seja, um plano como esse não existiria sem o aval do Bolsonaro. O Anderson Torres ele não fazia as coisas da cabeça dele, ele combinava antes com o chefe. Né? Então, o que acontece? Muito antes dos atos golpistas de 8 de janeiro, que Anderson Torres tem responsabilidade, porque era o secretário de Segurança Pública naquele momento e deu uma banana e foi para os Estados Unidos e deixou o pau comer. Muito antes da primeira daqueles trancamentos de rodovia depois do segundo turno, né? Que também o Anderson Torres tem responsabilidade, porque a Polícia Rodoviária Federal deixou acontecer, né, trancando rodovia, criando desabastecimento e fome. A gente teve o quê? A gente teve exatamente no dia 30 de outubro essas blitz golpistas. Isso tem um nome, gente, é golpismo, não é uma blitz, né, é golpismo, né? Então o que acontece? Que mostrando o quê, Fabiola? Que como o Bolsonaro percebeu que não ia conseguir conquistar o Nordeste com propostas, então decidiu que o eleitor nordestino não era apto para votar. E aí colocaram o quê? Tascaram blitz. E aí como estão surgindo evidências, né? Surgiu um mapeamento da votação no Nordeste, casado com as vias de fluxo de escoamento, e depois teve uma visita, uma reunião que o Anderson Torres foi visitar a Superintendência da Polícia Federal na Bahia para tentar convencer e articular a atuação da Polícia Federal na Bahia em prol da Polícia Rodoviária Federal no dia da votação para essas blitz. Exatamente por quê? Porque a Bahia era um estado que despejou muito voto a mais em Lula em relação a Bolsonaro. Então, o que acontece? Esses inquéritos estão mostrando, né, como, na verdade, esse golpismo bolsonarista nas eleições estava estruturado. E mostra que Bolsonaro, em determinado momento, percebeu que não ia ganhar, podia não ganhar na urna e estava apelando descaradamente. A questão aqui é o seguinte: o Bolsonaro ele tem um histórico muito complicado de abandonar antigos aliados na beira da estrada. Tivemos o Gustavo Bebiano, que morreu de desgosto, tivemos o general Santos Cruz, tivemos uma série de outras pessoas que foram sendo abandonados por Bolsonaro na beira da estrada, né? Aquela coisa. Pergunta se o Anderson Torres está achando que o Bolsonaro vai levar para ele Marlboro Vermelho daqui a algum tempo, tá enganado. Vai perguntar para o Daniel Silveira, que antes era colocado pelo Bolsonaro como Marte e agora está apodrecendo lá em Bangu. Né? Então, o que acontece? O Anderson Torres tem duas opções. Ele pode, diante disso, fazer uma delação premiada. Eu sou contra a delação premiada como tortura para revelação de um crime. Agora, o crime está posto, houve um ato golpista, houve os sucessivos atos golpistas. Anderson Torres, neste momento, faria um bem à República e à sua própria pena, que pode ser reduzida, caso conte qual a participação de Bolsonaro e como foi a participação de Bolsonaro, que na verdade está no centro de tudo isso. É que ele realmente vai comparecer, né? Porque o Bolsonaro também já teve alguns depoimentos na Polícia Federal que ele simplesmente não foi, né? No caso da interferência lá, quando o Moro denunciou a interferência na Polícia Federal, ele não compareceu presencialmente, ficou se negociando durante um bom tempo, né, uma versão escrita e tal, mas ele não foi. Mas amanhã, o que estão me contando aqui pessoas próximas ao Bolsonaro é que ele vai comparecer esse depoimento. E aí, Fabiola, a gente vai ver assim, se ele vai dar mais uma nova versão para esse episódio, porque ele está indo e vindo nessa história de que era um presente para ele, de que ele sabia dessa joia, de que ele não sabia do presente. Ele mais recentemente andou falando que só soube disso, né, ali em dezembro, que não soube quando chegou, que foi o ministro Bento. Então ele foi indo e vindo nessas versões. E aí eu acho também, Fabiola, assim, aqui para ajudar as pessoas a entenderem, outro depoimento importante que vai acontecer em breve é o coronel Cid, que era o ajudante de ordens dele, que era major até o ano passado, que também vai depor, né? E que
pelo que eu apurei ali com pessoas próximas ao Cid, vai manter a versão de que foi ele, que ele foi, né, demandou alguém da equipe dele ir até Guarulhos buscar por ordem do Bolsonaro. Né, já indicando, né, como o Bolsonaro está ligado concretamente a tentativa de puxar, né, de buscar essas joias que estavam apreendidas. O lote mais caro, né, o do colar, que é o lote que vale cerca de 16 milhões, porque os outros dois, enfim, né, estavam em posse do Bolsonaro. Então, acho que esse depoimento amanhã deve ser quente, né, Fabiola? E aí, bom, do Bolsonaro a gente sempre pode esperar tudo, né? De até a negativa de que soubesse qualquer coisa. Ele vai tentar fugir. Eu acho que é bem concreto que ele vai optar mais uma vez por ser um personagem que não sabia o que estava acontecendo. Eu venho defendendo aqui, como você bem sabe, que eu acho que o Bolsonaro, a inelegibilidade de Bolsonaro é uma questão de tempo, né? Você tem, são 16 ações do TSE, a mais forte dos embaixadores, que foi aquela micareta golpista que nos fez passar vergonha internacionalmente, quando chamou os embaixadores para contar um bando de teoria conspiratória do tipo 5G na vacina e sobre as urnas eletrônicas. Então, isso está meio que contratado. A questão é o que vai acontecer no day after, né? Muita gente fala, o próprio senador Ciro Nogueira, que continua um fiel escudeiro de Bolsonaro, falou, né? Falou, não, olha, o Bolsonaro é mais perigoso como cabo eleitoral do que como candidato. Aham. Claro, isso explica inclusive porque Fernando Haddad ganhou com folga de Jair Bolsonaro após Lula ter se tornado inelegível injustamente pelas mãos de Sérgio Moro, né? Então, é claro que não, né? Toda transferência de voto tem limite. Toda transferência de votos tem limite. Uma coisa é votar em Bolsonaro, outra coisa é votar em Lula, outra coisa é Lula com cabo eleitoral de Haddad e Bolsonaro como cabo eleitoral de qualquer outra pessoa. Transferência de voto tem limite. As pessoas são personalistas. Vivemos um regime presidencialista. As coisas não funcionam do jeito que ele está querendo colocar. O senador Ciro Nogueira é um homem inteligente, sabe disso, né? Ele está tentando só fazer o negócio para mostrar, olha, Bolsonaro vai ser perigoso de qualquer jeito, para tentar mantê-lo em cima. Agora, é claro que a partir do momento que Bolsonaro se tornar elegível, vai virar uma barata voa, né? Porque vai ter muita gente, se não temos o nome ainda, mas os nomes começam a se construir. Tem que ver se o próprio machismo presidencial deixa que Michele Bolsonaro seja uma candidata viável. Tem que ver se algum dos filhos do presidente seria um candidato viável. Eu acredito que Flávio Bolsonaro pode até ser para prefeito do Rio, mas para presidente não, dada a quantidade de BOs. E aqui está a Juliana, que não me deixa mentir, que pode falar sobre as rachadinhas envolvendo o primeiro filho. Né? Agora tem uma série de outros candidatos e outros candidatos que tem, aí vai ter 4 anos para se formarem e para se colocarem, né? Agora, é claro que Bolsonaro continuaria como um cabo eleitoral, teve metade dos votos do país, né? Ele é um líder carismático, ele continuaria muito forte, né? Mas eu acho que seria muito pesado, inclusive, para a psique do presidente, a partir do momento que ele se tornar impotente eleitoralmente. Qual?